안녕하십니까. Olá, pessoal. 영화 모두 잘 보셨지요? O filme foi divertido? 1년 10달 영화만 봤으면 좋겠어요. Eu queria assistir filme o ano inteiro. 성경 말씀 요한복음 5장에 있는 말씀입니다. Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 5. 요한복음 5장 찾으시기를 바랍니다. Por favor, procurem a Bíblia por João capítulo 5. 1절에서 18절까지 읽겠습니다. E ler dos versículos 1 ao 18. 요한복음 5장 찾으시면 감사하겠습니다. Por favor, procurem João capítulo 5. 찾으셨으면 읽겠습니다. Eu vou ler. 그 후에 유대인의 명절이 있어 예수께서 예루살렘에 올라가시고 Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. 양문 곁에 히브리말로 베데스다라 하는 못이 있는데 Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. 그 안에 많은 병자, 소경증, 뚝발이, 혈기 많은 자들이 누워 물의 동함을 기다리니 Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. 이는 천사가 가끔 못에 내려와 물을 동하게 하는데 동한 후에 먼저 들어간 자는 어떤 병에 걸렸든지 낫게 되미르라. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando aí o primeiro que entrava no tanque, e uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. 병자가 있더라. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. 예수께서 그 누운 것을 보시고 병이 벌써 오랜 줄 아시고 이르시되 네가 낫고자 하느냐. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? 병자가 대답해 주여 물이 동할 때 나를 못에 넣어줄 사람으로서 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. 예수께서 가르치되 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 하시니 Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. 그 사람이 곧 나와서 자리를 들고 걸어가니라. 이 날은 안식일이니 Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. 유대인들이 병 나은 사람에게 이르되 안식일인데 네가 자리를 들고 가는 것이 옳지 아니하니라. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. 대답에 나를 낫게 한 그가 자리를 들고 걸어가라 하더라 한데 Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. 저희가 묻되 너더러 자리를 들고 걸어가라 한 그 사람이 누구냐 하되 Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? 고침이 받은 사람이 그가 누구신지 알지 못하니 이는 거기 사람이 많으므로 예수께 이미 피하셨습니다. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. 그 후에 예수께서 성전에 그 사람을 만나 이르시되 보라 네가 나았으니 더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범치 말라. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, que já estás curado, não pequeis mais, para que não te suceda coisa pior. 유대인들에게 가서 자기를 고치는 예수라. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. 안식일에 이러한 일을 행하신다 하여 유대인들이 예수를 비판하게 된지라. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. 예수께서 저희께 이르시되 내 아버지께 이제까지 일하시니 나도 일한다 하시매. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. 유대인들이 이러나 더욱 예수를 죽이고자 하니 안식일만 범할 뿐 아니라 하나님을 자기 친아버지라 하여 자기를 하나님과 동등으로 삼음이시미라. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Lemos até o versículo 18. 우리가 성경 똑같이 성경을 우리가 대하면서 성경 마음하고 우리 마음이 부딪히기 시작하죠. Mesmo nós tendo uma leitura bíblica, estando em contato com a Bíblia, nosso coração sempre está em colisão com as palavras de Deus. 그런데 똑같이 우리 성경을 접하면 사람마다 많은 생각들이 있습니다. Mesmo perante a mesma Bíblia, lendo as mesmas palavras de Deus, cada pessoa carrega um pensamento diferente. 요한복음에 나오는데 Mas tem uma coisa muito interessante que nós lemos aqui na Bíblia em João capítulo 5. 여자가 예수님 만나서 예수님이 이런 말 인물을 먹는 자가 다시 목마르리니와 내가 주는 말을 먹는 자는 영원히 목마르지 아니하리니. Uma vez, Jesus Cristo, em João capítulo 4, encontrou a mulher samaritana e disse a ela: Quem beber dessa água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, nunca mais voltará a ter sede. 이해가 안 가는 거예요. Então, a mulher samaritana, por nunca ter visto uma água dessas, ela não poderia compreender aquelas palavras.
또 요한복음 우리가 말하는 5장에 38년 된 병자 일어나 자리를 들고 걸어가라. 자기는 못 걸어가는데. Também aqui em João capítulo 5, tem esse homem que escutou, levanta, toma o teu leito e anda, mas ele era enfermo, ele não poderia andar. 눈먼 날 때문에 소경된 사람이 예수님 만나서 실로암못에 가 씻어라. E em João capítulo 9, teve aquele cego de nascença. Jesus Cristo disse, vai, lave-se no tanque de Siloé. 똑같은 이야기인데 São histórias 예수님의 iguais, 이야기입니다. falam sobre Jesus. 니고데모는 예수님이 하늘로부터 온 선생인 줄 안다고 하면서도 Mesmo Nicodemos, 받지 못하고 부딪히는 거죠. estando perante Jesus, dizendo que ele era um mestre vindo da parte de Deus, ele não podia aceitar as palavras de Jesus. 하나를 볼 수 없다고 그러니까. Porque Jesus Cristo disse, aquele que não nascer de novo não poderá entrar no reino de Deus. 날수 있습니까? Então ele questionava, mas como um homem já velho pode nascer 2 vezes, pode voltar ao ventre da mãe? Ah, não faz sentido nenhum. 근데 요한복음 5장에 나오는 이 사람은 Só que essa pessoa que aparece em João capítulo 5, 예수님이 자기가 걷지 못하 분명히 일어나 잘 들고 걸어가는 거예요. Jesus Cristo sabe das condições dele, mas ele disse, levanta, toma o teu leito e anda. 아침에 여러분 모두가 요한복음 5장에 나오는 이 남자처럼 정말 이런 일을 당한다면 Só hoje, imaginem, todos vocês estarem nas mesmas condições que esse homem aqui em João capítulo 5. 내가 걸어갈 수 있다면 뭐 죽었든 뭐 미쳤다 이게 누워 있어. Em nosso coração teria essa voz, ah, como assim? Você tá louco, não faz sentido, se eu pudesse andar, eu não estaria aqui. Não dá. 그 4장의 사마리아 여자나 Mas seja a mulher samaritana de João capítulo 4, esse homem enfermo havia 38 anos de João capítulo 5, também aquele cego de nascença de João capítulo 9, 이 자기네 틀린데 그 예수님의 말씀을 받아들이더라는 거죠. aos olhos deles as palavras de Jesus estavam erradas, mas eles aceitaram as palavras de Jesus. 여러분들이 이 세상을 살면 우리는 예수님하고 너무 다른 삶을 살아왔기 때문에 Pessoal, já que nós vivemos uma vida muito diferente do que Jesus nessa terra, 다른 삶을 산 다른 상태 속에 있었기 다른 삶을 살 수 있는 거거든요. isso é possível porque nós vivemos em condições diferentes ao de Jesus. 그 상태가 내가 예수님이 이야기하셨을 때 누구든지 받아들이기 쉽진 않는. Por isso não é fácil para ninguém, não importa quem seja, aceitar as palavras de Jesus, porque é muito contraditória a nossa realidade. 로마 3장 23절 24절을 증거하는데 Eu, sempre que leio a Bíblia, eu falo muito sobre Romanos 3, 23, 24. 분명히 이 3절은 모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님의 영광에 이르지 못한다고 되어 있어요. No versículo 23 é claro que diz que, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 24절은 전혀 다르게 얘기해요. Mas o versículo 24 fala algo completamente 또 diferente. 예수 안에 구속으로 말미암아 하나님의 은혜를 값없이 의롭다 하시면 얻은 자 됐다. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo 너무 Jesus. 신기한 게 뭐냐면은 E a coisa mais impressionante aqui, 로마 3장 23절 우리가 죄인이고 só nós somos pecadores no versículo 23, 24절은 의인인 거야. mas no versículo 24 somos justos. 많은 사람이 이걸 너무 신기한 게 Uma coisa incrível. 성경을 웬만히 읽으면 로마서 한번 읽었을 텐데. Com certeza, as pessoas que leem a Bíblia já leram uma vez, pelo menos, o livro de Romanos. 사람 거의 없을 줄 다 알아요. E é quase impossível você ver uma pessoa que entende da Bíblia não conhecer o versículo 23. Mas quando perguntamos sobre o versículo 24, 거의 없어요. quase não tem pessoas que se lembrem, conheçam esse versículo. 신기하지요? Não é incrível? 이 3절 옆에 바로 24절이 Está logo abaixo do versículo 23. 23절은 우리가 죄인이고 Só no versículo 23 nós somos pecadores, 예수님을 의롭게 되었다는. mas no versículo 24, por Jesus fomos justificados, somos justos. 많은 교회 다니는 사람들 만나 보면 죄인이지 의인된. Só que quando nos encontramos com as muitas pessoas que frequentam várias igrejas hoje, todos se dizem pecadores. É difícil ver um justo. Se eles tivessem visto Romanos capítulo 3, 24 e tivessem crido naquele versículo, 되는 거예요. seriam justos. 의인 될 뻔한 그 말씀 받아들이면 Só para se tornar justa é aceitar aquela palavra. 마음 안에 들어와서 Jesus Cristo passa a habitar nesse coração 상상할 수 없는 놀라운 길로 우리 이끌어가는 그게 너무 e ele nos conduz por um caminho incrível que jamais poderíamos imaginar. E isso é muito incrível. 정말 이 복음이 들어간 뒤에 복음이 없을 때하고 사람은 꼭 같은 한 사람도 없어요. Não existiu uma pessoa que se manteve o mesmo depois que teve o evangelho em sua vida. 나는 사탄이 준 생각 따라 살다가 Em outras palavras, até certo momento eu vivi recebendo os pensamentos dados por Satanás. Porém, quando em um momento da nossa vida aceitamos as palavras de Jesus, passamos a viver agora pelo coração de Jesus. 뭐냐면은 Mas qual que é o problema? 너무 오랫동안
아담 후손은 사탄과 함께 살아왔기 때문에 Por muito tempo vivemos como descendentes de Adão, influenciados por Satanás. Por isso não temos facilidade para aceitar as palavras de Jesus. Mas não importa quem seja, aquele que aceitar as palavras de Jesus do jeito que for, 예수님의 말씀입니다. pessoal, aquilo são as palavras de Jesus. 말씀은 다르게 말하면 예수님이 거짓말하는 분이 아니기 때문에 Em outras palavras, Jesus Cristo, pessoal, ele não mente, ele não é um mentiroso. 마음을 그대로 받아들이는 것이죠. Então estamos aceitando o coração de Jesus. 마음에 없는 말씀하지 않기 때문에 예수의 말씀은 예수의 마음이라고 봐도 전혀 틀린 게 Jesus Cristo não fala o que não está em seu coração. Então as palavras de Jesus representam o coração dele. 예수님과 같은 마음을 갖게 된다고. Por isso, não importa quem seja, se tiverem, se aceitarem e passarem a ter o mesmo coração de Jesus, a sabedoria de Jesus, o poder de Jesus, a paz de Jesus, o amor de Jesus, 그게 여러분 속에 들어오면 se essas coisas habitarem em seus corações, não importa quem seja, não tem como manter a vida que tem, serão transformados. 우리가 변한 내가 막 술 끊어 담배 노력하는 게 아니라 Então, a transformação na vida espiritual não é o meu esforço. Eu tenho que parar de beber, eu tenho que parar de fumar. 술 끊어 발버둥을 치도 안 돼서 막 끊어 애를 막 고통이 안 되는 거예요. Só uma pessoa que está viciada lá em bebida alcoólica, ela quer parar, ela se esforça, mas não consegue. 싫어하는 사람 마음 들어오면 Porém, se entra nela um novo coração de um ser que não gosta de bebida alcoólica, ela não vai querer nem olhar para aquilo. 예수님의 말씀은 다르게 말하면 예수님의 마음입니다. Então, as palavras de Jesus, em outras palavras, são o coração de Jesus. 이야기할 때가 많지만 Nós, muitas vezes, falamos daquilo que não está no nosso coração. 이야기 절대 하시지 Mas Jesus Cristo jamais fala de algo que não está em seu coração. 않고 예수님의 마음입니다. Por isso podemos afirmar que as palavras de Jesus representam o coração de Jesus. E quem aceita as palavras de Jesus no coração, 사실이라는 것. passam por uma coisa incrível. 예수님의 마음이 여러분 안에 살아 일하는. Aí Jesus Cristo passa a habitar e conduzir a vida de vocês. 못 견디는 사람들 있죠. Tem aquelas pessoas que não conseguem se conter, né, por causa da abstinência da bebida alcoólica ou que por causa do vício ali dos jogos de aposta. Por quê? 사탄의 음성을 듣고 Porque vivem recebendo a voz de Satanás e perdem para essa voz e são arrastados. O coração de Satanás invade essa pessoa, 딸것 같은 마음을 주고 막 dá aquela autoconfiança de que se eu jogar, eu vou conseguir ganhar, eu vou ter uma fortuna. 막 술을 마시 그렇게 좋을 것 같은 마음이나 나를 파멸을 Coloca aquele sentimento de que vai ficar alegre ao beber uma bebida alcoólica e assim leva essa pessoa para a morte. E não importa quem seja, 말씀을 정확히 알고 받아들이는 aquele que conhecer exatamente a palavra de Jesus e aceitar, 예수님의 말씀은 예수의 마음이 들어있기 때문에 já que naquelas palavras contém o coração do Senhor Jesus, 여러분 누구든 예수님의 마음이 그 안에 살아 역사. não importa quem seja, Jesus passa a habitar naquele coração. 변하려고 노력 안 하도 Então, por mais que vocês não se esforcem para ser transformados, vocês irão ser transformados. Por mais que vocês se esforçaram para parar de beber, para parar de fumar, não deu certo. 너무너무 신기한 거죠. Mas se o Senhor Jesus fizer, vai dar certo. Isso é incrível. Eu sempre falo sobre o irmão Shimon Hop. Uma vez, 만났어요. eu o encontrei. 만나 이야기를 하는 거예요. Estávamos conversando. 제가 합천에 갔는데 Eu havia ido para Rapchon naquelas épocas. 크리스마스 칸타타 마치고 밤에 한 12시쯤 Foi após uma apresentação da cantata do Coral Graças e cerca de meia-noite estávamos partindo de Rapchon. 목사님 합천계 한번 와요 하는데 Só que a igreja de Rapchon estava me convidando, pastor, nos visite uma vez. 많이 살았거든요. Porque antigamente eu passava muito tempo em Rapchon. 압곡동이 합천이잖아요. Apkokton fica em Rapchon. 합천군 봉산명 압곡동이에요. 경남 합천군 봉상면 압곡동. 근데 합천에 살았는데 Eu vivia ali em Rapchon. 그 제가 한 번도 가려고 기회가 없어. 밤이라도 가자. E já que eu não tinha oportunidade de visitar aquela igreja, eu falei, vamos agora mesmo, tarde da noite. 12시 가까이 됐는데 Só que fomos ali, já era próximo à meia-noite. 승용차 타고 왔고 Estávamos no nosso carro, 이제는 버스 타고 그 뒤에 이제 막 다 따라오더. enquanto os irmãos, né, que estavam no ônibus também estavam nos seguindo atrás. 12시쯤 돼서 모였는데 잠시 말씀을 전했어요. Então fizemos um culto breve ali, próximo à meia-noite. 경계하면서 12시라도 들어주는 게 얼마나 E ainda quão gratificante é, pessoal, os membros estarem ali para escutar a sua pregação, né? Mesmo meia-noite. Foi um momento breve, depois 목사님하고 말할 게 있다. que eu terminei a pregação, uma senhora me procurou e falou, pastor, eu tenho algo a lhe dizer. E ela me disse assim, 목사님 전 도저히 이 남편과 더 못 살겠어요. pastor, eu não aguento mais viver com meu marido.
처음에 예수 믿는다고 결혼했는데 Se casou com ele, né, porque ele cria em Jesus. 23년이 됐는데 E já haviam se passado 23 anos do casamento. 술을 안 마셨어요. E ela disse que durante os 3 primeiros anos ele nunca bebeu. Só que depois do terceiro ano de casamento ele começou a beber e por 20 anos ele bebeu. 술을 하루에 10병씩, 14병씩 마셔요. Ele bebia cerca de 10 a 14 garrafas de soju por dia. 그 누나를 같은 O soju é uma bebida alcoólica coreana muito forte, né? Por isso geralmente eles tomam em tacinhas muito pequenas. 소주를 딱 2병을 따가 사발에 부가 사발로 한 사발 Só que no caso dele não era assim. Ele pegava 2 garrafas, colocava numa tigela e bebia de uma vez. 거의 일안 하고 술만 마셔. E não fazia mais nada, praticamente só bebia o dia inteiro. 술 취해 있으니까 대화가 안 되는 거예요. E já que ele estava sempre embriagado, não tinha como ter um diálogo também. Era como se vivesse com um animal. 20년 참았는데 E por 20 anos ela suportou o marido, mas ela disse, pastor, eu não aguento mais ver com ele. E eu falei para ela, 울지 말고 irmã, pare de chorar 제 남편 데려와요. e amanhã pela manhã chame seu marido, traga ele aqui. 날 E no dia seguinte, 남편. bem cedo de madrugada, ela veio com o marido. 그 남편이 술을 좋아 새벽에 일어나자마자 소주 2병을 터놓고 한 사발 마시고 온 거예요. No caso, ele gostava tanto de bebida que naquele horário ele já tinha bebido 2 garrafas antes de me encontrar. 혹시 풀나요? E sabe, quando eu encontrei, ele tinha aquele cheiro, né, de álcool. Comecei a conversar com ele. 이야기를 했어요. Comecei a falar da Bíblia. 그리 10장 14절을 읽어줬어요. Eu li Hebreus capítulo 10, versículo 14. 그게 뭐라는데 저가 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하시라. Ali diz, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre todos os que estão sendo 저가는 santificados. 예수님을 가리키고 Então, quem é o autor 제물은 desse 하나입니다. versículo aqui? É Jesus, né? 거룩하게 된 자가 아니고 된 자들이 복수입니다. E aqui fala todos os que estão sendo santificados, né? Ou seja, está no plural. 수많은 사람을 Ou seja, um ser, Jesus, santificou 온전케 했다는 inúmeras, milhares de pessoas e aperfeiçoou-las para sempre. Quão incrível é isso, pessoal? Um único ser 수많은 사람을 거룩하게 했다는 santificou milhares de pessoas. 영원히 온전하게 했다. E ainda mais, aperfeiçoou para sempre essas pessoas. Eu falei, irmão, veja esse versículo. 한 사람 한 제물로 거룩하게 된 Ele leu, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. 자, 성경에 뭐라고 돼 있냐고. E eu perguntei, irmão, o que diz a Bíblia? 거룩하고 온전하다고 돼 있어. Que eu fui santificado e aperfeiçoado para 성경에 sempre. 온전해? Mas, irmão, você é perfeito? 온전합니다. Não, pastor, não. 매일 술만 마시면 술 준비에 뭐가 온전해? Como uma pessoa que bebe todos os dias vai se dizer perfeita, na verdade? 자매 나간 직장에 가서 막 돈 내놓으라 과음지로 막 그래. 자매 오면 미치라까. De vez em quando ele ia até o emprego da esposa dele, onde ela estava trabalhando, pedindo dinheiro, e ficava gritando, fazendo aquela farra lá na frente. E ela quase enlouquecia. 자기가 봐도 자기가 온전치 않은 거야. Por isso ele não conseguia afirmar. Ao ver dele, ele não era perfeito. Ele era um bêbado. Ele por 3 vezes tentou parar de beber. 죽을 막 그렇게 애를 써도 안 되는 거야. E por várias vezes ele tentou de parar de beber, porém não conseguiu. E toda vez que ele tentava, dobrava a sua decepção, né, o seu sofrimento, não conseguia parar de beber. 성경에서 Então, na Bíblia, o que diz? 성경을 온전하다 그랬어. Que o irmão é perfeito, que ele é santo. Por quê? 예수님 형제 죄를 위해 십자가에 못 박혀 죽으셨고 Porque Jesus Cristo morreu na cruz para lavar os teus pecados e a oferta do seu corpo te fez santo, te fez perfeito. 우리를 볼 때 Porém, pessoal, quando nós nos vemos, isso não parece verdade. 여러분 뭐 거룩한 사람 누가 아무도 없어요. Só quem entre vocês tem a coragem de falar eu sou santo, olhando para vocês mesmos? Vocês mentiram, vocês são sujos, vocês já enganaram. 정말 우리가 온전치 않아요. Realmente nós não somos seres perfeitos. 성경에 예수님 온전하게 해놨다. Mas a Bíblia afirma que Jesus Cristo nos aperfeiçoou. 난잘 몰라요. Eu também não sei, 성경을 믿으니까. mas eu creio na Bíblia. 그러면 형제를 예수님이 거룩하게 온전하게 했다는 거죠. Então, a Bíblia afirma que aquele irmão também já foi aperfeiçoado por Jesus. 온전해 Eu falei, irmão, você é perfeito? Você é 안 santo? 합니다. Ele falou, não. 매일 술 준비에 무슨 거룩하고 온전해 아니잖아요. Ele bebe todos os dias, pessoal. Não tem como ele afirmar que ele é perfeito, que ele é santo. Só que a questão é, ao meu ver, eu não sou perfeito. Mas a Bíblia, Jesus diz que somos perfeitos. 어떻게 합니까? Só nesses momentos, como é que vocês reagem? 않는데 Ao meu ver, eu não sou perfeito, mas Jesus Cristo diz que eu fui aperfeiçoado. Eu me vejo, eu não sou santo, mas Jesus Cristo falou que me santificou. Eu me vejo mal, mas Jesus Cristo fala que eu sou justo. 여러분 어떻게 합니까? Nessas condições, como vocês reagem, pessoal?
Ah, isso não faz sentido. 그렇게 거룩해. Como eu posso falar que sou santo? Eu sou bêbado, eu bebo. 그렇게 생각할 겁니다. Eu acho que a maioria de vocês vão pensar dessa forma, certo? 아, 그렇습니까? É ou não é, pessoal? 예. Sim, 그럴 거예요. é assim. 자, 이제 우리 성경 우리에게 지금 무슨 얘기? 요한복음 5장에서 Mas o que a Bíblia está nos falando? Em João capítulo 5, 내 생각하고 예수 생각이 마주쳤을 때 quando o meu pensamento se depara com as palavras de Jesus, 생각하고 내 마음하고 생각하고 다른 거예요. são diferentes. Os meus pensamentos serão diferentes das palavras de Jesus. 형제, 그게 거룩하다 성경에 대해서 거룩한 거야. Eu falei pro irmão, se a Bíblia está afirmando que você é santo, você é santo. 거룩하지 않습니다. Não, pastor, mas eu não sou santo. 술증 부르고 뭐저 일도 안 하고 술만 마시고 나쁜 짓 하고 저 뭐야 술 취해 그런데 뭐가 온전해요? Eu bebo todos os dias, nem trabalho, eu só fico bebendo, não faço nada de bem, como eu sou perfeito. 예수님을 만나면 Porém, pessoal, quem se encontra com Jesus, 이 과정을 넘어야 해요. para isso, não importa quem seja, tem que ultrapassar uma vez esse ponto. 온전하지 않는데 O irmão, ao se ver, já que ele bebe, ele não é perfeito, 온전하다고 그런 거예요. mas Jesus Cristo afirma que ele é perfeito. 형제 말로 나 예수 이제 틀렸어. Então, pelas palavras que aquele irmão diz, ele está falando de uma forma indireta. Jesus, o senhor está errado. Como eu sou perfeito? 마셨어. Hoje também eu bebi. 하고 술 마셔 싸우고 Eu bebi, eu vomitei, bebi, briguei, atormentei minha esposa. 예, 사실 그래요. Sim, essa é a verdade dele, é a realidade dele. 예수님이 너 영원히 온전케 Porém, a questão é que a Bíblia afirma que Jesus te aperfeiçoou, irmão. 형제 평범하게 난 뭐 술주매니까 온전치 않아. 나는 전에 교회 다니고 구원은 받았네. 잘나 이런지 몰라. 나는 뭐 믿음 없어. 그렇게 돼. Esse irmão, né, como qualquer outra pessoa pensaria, ele pensava, ah, eu bebo, eu não sou perfeito, recebi a salvação, mas pode ser só teoria. 지는 거예요. Pessoal, por mais que ele tentou parar de beber, ele não conseguia. Ah, eu não consigo. E, sabe, aquele sofrimento ficava no coração dele. 형제가 나는 안 거룩해. 온전치 않아. Até que num certo dia, sabe, ele afirmou na cabeça dele, não, eu não sou santo, eu não sou perfeito. Só que eu levei a palavra de Deus para ele. 형제야, 이게 박옥수 목사 말이 아니야. Irmão, essas palavras não são as palavras do pastor Oxupark. 네가 호소리 여겨도 돼. Se fossem as palavras do pastor Oxupark, você poderia ignorar. Mas essas são as palavras de Deus. 거스려. Você vai ser contra a palavra de Deus? Não pode. 그러면 거룩한 거. Se Deus diz que você é santo, você é santo. 형제하고 한 20분 싸웠어요. Por 20 minutos eu conversei com aquele irmão. 그래가지고 Né, com isso, é santo ou não? 네가 오라 성경이 오라. Eu falei, irmão, você é certo ou a Bíblia é certa? 예수님이 오라. Você que está certo ou o Senhor Jesus é certo? Jesus diz que você é santo. 거룩한 거야. Jesus diz que você é santo, então você é santo. 믿지 말고 Não acredite no seu pensamento. 믿어야 돼. Creia nas palavras de Jesus. 우리 암이 걸리면 Se nós contraímos câncer, pessoal, desenvolvemos câncer, nós fazemos um teste, na verdade, um exame. MRI를 찍어야 한다고 하고 하지요. Dizem que tem que fazer ali uma ultrassonografia. 암입니다. 그러면 어이쿠 덜컹하지요. E quando vem ali a sentença do médico, né? É câncer, sabe? Vocês 내가 무슨 암이야? 암이 아직 살아 있는데. ficam com medo, né? Vocês não reagem falando, ah, como assim câncer? Eu tô bem, eu tô vivo, eu tô respirando, eu estou saudável. Como assim é câncer? Isso é mentira. Vocês não reagem dessa forma. Mas perante Jesus, 예수님이 웬만한 소리 착하게 só se Jesus Cristo falasse essas palavras para uma pessoa que vivia uma vida bondosa, 거짓말이 tudo 그것도 bem, né? 알겠는데. 내가 술 취해 놓을 Mas falar que um bêbado, uma pessoa completamente embriagada há 20 anos, é assim, não faz sentido. Uma pessoa que roubou, não faz sentido. Uma pessoa que mentiu muito e falar que não tem pecado, não faz sentido. 그렇죠. Não é verdade? 그래서 사람들은 E é por isso que as pessoas, 읽을 때 mesmo lendo o livro de Romanos, 23절 자기 마음은 똑같은 conseguem enxergar muito bem o versículo 23 do capítulo 3, porque combina com o seu 모든 coração. 사람이 죄를 Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 죄인이라 그러는데 As pessoas afirmam serem pecadoras, 사실 어렵다니까. mas já que no versículo 24 fala que são justos, 보기도 싫고 eles não querem nem ler, não querem se lembrar, não se lembram daquele versículo. 악하다. Então, eles pegam aqueles versículos e combinam com seus corações. Não, eu sou pecador, eu sou mau. 우리가 보는 시야하고 예수님 다른데. Só é diferente a nossa visão da visão de Jesus. 여러분 우리가 보는 것하고 주님 보는 게 다르다. É diferente o que nós enxergamos e o que o Senhor enxerga. 우리 엑스레이 왜 찍습니까? Só porque nós fazemos um raio-x, por exemplo.
Porque por meio do raio-x enxergamos aquilo que pelos nossos olhos não podemos. Uma ultrassonografia. Por quê? Justamente para isso. 얼굴에 달렸는데 Eu tenho meus olhos, mas eu não consigo ver o que está dentro da minha barriga, por exemplo. 그런데 MRI 보는 거예요. Por isso fazemos esses tipos de imagem, esses tipos de exame de imagem. Ah, eu tenho esse câncer. 우리가 못 보는 거예요. Nós não enxergamos pelos nossos olhos. 엑스레이를 통해 보듯이. Então vemos por meio de um raio-x. 그 엑스레이에서 당신 암이나 가면 마음이 팍 죽잖아. E se num exame de imagem desse as pessoas escutam, você tem câncer, o coração dessa pessoa já morre. 우리가 못 Ela não conseguia enxergar, mas o raio-x, o exame, mostrou para ela. Só dessa mesma forma, o que nós não enxergamos, Jesus Cristo enxerga. Então, o que Jesus Cristo fala que é, é. E o que Jesus Cristo fala que não é, não é. 그게 이제 다른 거예요. Isso é diferente. 그런데 우리는 지금까지 우리 생각을 믿었기 때문에 Mas já que vivemos até hoje acreditando no nosso pensamento, não é fácil aceitarmos aquilo que é diferente do que nós achamos, do que Jesus Cristo diz. 예수님은 Jesus 우리하고 다른 눈을 가지고 있기 tem uma 때문에 visão diferente da nossa, 여러분이 보는 눈하고 전혀 다른 completamente diferente da visão de vocês. 자, 암이 걸린다. 자기 그냥 배를 막 쳐다보는 거하고 Só uma pessoa que fica olhando para sua barriga buscando ver um câncer e a pessoa que faz uma radiografia ali é diferente. 그래서 내가 뭐 어떡합니까? Então, 내가 배우 암 없네. 안 보이네. o que a pessoa faz? Ah, olha aqui, não tem nada na minha barriga, eu não tenho câncer. 죽어버리죠. É diferente de você fazer um raio-x, de fazer um exame de imagens e ver aquele 우리 câncer. 눈에 안 보이니까. Por que se tem essas imagens? Porque nós não podemos enxergar. 말이 다를 수밖에 Só quando Jesus Cristo olha e fala, não tem como ser diferente, porque é diferente da nossa visão. Nós não enxergamos. 보이듯이 Da mesma forma que enxergamos por meio de um raio-x, Jesus Cristo olha o nosso coração. 예수님 말이 옳다. Jesus Cristo sabe mais, por isso é mais correto. Jesus Cristo realmente é correto e nós não estamos corretos, entendem? Está certo, pessoal? 여러분 뱃속에 들어 여러분 배를 본 사람 아무도 없죠. Só alguém já entrou na própria barriga e viu o que tem dentro? 그 여러분 눈에 안 보이는 엑스레이 통해 보죠. Só que aquilo que não é visível pelos olhos de vocês é possível ver por exames de imagem, certo? 힘이 푹 빠지죠. E quando vocês são diagnosticados com câncer, por exemplo, seus corações 믿으니까. morrem. Por quê? 자, 그러니까 Vocês creram naquele diagnóstico. 예수님 Nós 보고 não enxergamos, mas Jesus Cristo enxerga e ele diz. 이제 형제는 O que ele diz? Irmão, você é santo. 예수님이 거룩하면 거룩한 게 맞다. Se Jesus Cristo diz que somos santos, é certo que somos santos. 형제 거룩해? Irmão, você é santo? 안 거룩합니다. Não, pastor. 형제 의로워? Irmão, você é justo? Não, pastor. 야, 예수님이 오라, 네가 오라. Ei, Jesus está certo ou você está 예수님이 certo? 옳습니다. Jesus está 그렇지, certo. 옳지. Certo, né? 거룩하면 거룩한 맞지? Então, se Jesus Cristo diz que é santo, né? Não, pastor. 20분 동안 싸웠다. Por 20 minutos eu discuti com ele dessa forma. 나중에 가서 Depois, 옳습니다. ele me disse. 그럼 하나님 거룩하면 거룩한 건 맞지? Eu perguntei para ele, se Deus diz que é santo, né? E ele 맞습니다. falou, é verdade, pastor. 억지로 맞춘 거예요. Ele, acho que respondeu forçado. 그러니까 이제 지금까지 형제는 자기가 자기를 봤는데 Mas a questão é que até aquele momento o irmão se enxergava apenas com seus próprios olhos. Só que pela primeira vez ele se enxergou pelos olhos de Jesus. 눈으로 볼 때는 Ao seu ver, 술주전뱅인데 com certeza ele é um bêbado. Mas aos olhos de Jesus, ele é santo. 아멘. Amém? 왜 십자가로 말미암아? Porque foi por causa da cruz. 십자가 못 박힌 보지도 않았잖아요. Só vocês não enxergaram Jesus sendo crucificado. 죄를 죄인이라고 말해요. Por isso as pessoas pecam e dizem ser pecadores. 씻었기 때문에 예수 눈에는 Mas, já que Jesus Cristo na cruz lavou nossos pecados, aos olhos de Jesus nós somos justos e santos. 형제가 그때부터 Desde aquele dia, o irmão 술 생각이 안 나. disse que não tem mais desejo de beber. 너무 놀라. Isso foi incrível. 하루에 소주를 뭐 10병씩 마시는 사람. A pessoa que bebia mais de 10 garrafas de soju por dia. 자매가 뭐 얼마나 행복해. A esposa dele vive tão feliz hoje. 성경학교 돌아라 했어. Eu convidei eles para entrarem no seminário. 성경학교 왔어. E eles vieram. 그리고 형제가 뭐그못 받고 그런 거 참 잘해. E aquele irmão, ele é um bom marceneiro, né? Ele sabe martelar as coisas. E ele foi aos Estados Unidos na cantata, ele ajudou muito, fez muitos trabalhos. 목회하는데 E hoje os dois ministram também. 많고 그렇진 않아요. Sim, a igreja que eles estão não tem muitos membros. 너무너무 행복해하는 Mas eles vivem uma vida muito feliz. 그 안에 살아서요. Porque Deus está vivo no coração deles e trabalha na vida deles. 하나님의 마음을 받아. Então, pessoal, nós devemos aceitar o coração de Deus. 하나님의
마음을 성경 속에다가 E para que isso fosse possível, Deus colocou seu coração nas palavras da Bíblia. 말씀을 내가 받아들여야 하는데 Então nós devemos aceitar essas palavras. 5장이 무슨 말씀인지 아시죠? Porém, o que diz em Isaías 55? 예, 거기 뭐라 이런 말이 있어요. Lá diz assim: 내 생각은 너희 생각과 다르며 porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. 실제로 그렇게 말합니다. Em Isaías 55:8 diz isso. 내 생각은 너희 생각과 다르면 내 길은 너희 길과 달라. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, meus caminhos não são os seus, são diferentes. Entendem isso, pessoal? 자, 한번 따라합시다. Vamos repetir uma vez. 내 생각은 너희 생각과 다르며 Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. 세상에 잘 들으세요. Prestem atenção, pessoal. 슬픔이 왜 온지 아십니까? Sabem por que existe a tristeza no mundo? Sabem por que existe a infelicidade, ou o medo, 죄가 왜 온지 아십니까? ou o pecado? O motivo é um só. 하나님하고 생각이 달라서. Porque o nosso pensamento é diferente do pensamento de 이거 Deus. 아십니까? Entendem isso? 이거 아십니까? Entendem, pessoal? 만일에 여러분이 하나님과 한 마음이 되면 Então, se vocês unirem seus corações com Deus, 만일에 여러분이 하나님 같은 생각이 되면 se vocês tiverem o mesmo pensamento de Deus, 여러분 지금까지 하나님과 다른 생각을 가지고 있었습니다. até hoje vocês viveram com pensamentos diferentes do de Deus. 보니까 이거 이해가 안 가네. Mas lendo a Bíblia, mas calma aí, eu não entendo isso. É assim. 여러분이 만일에 이 성경을 읽으면서 Porém, se ao lerem a Bíblia, 마음이 있고 하나님 마음이 있는데 ali vai ter o teu coração e o coração de Deus. 거룩하지 않아 했는 마음을 가졌는데 No caso do irmão Shimon Zob, ele tinha aquele coração, eu não sou santo, 싸웠거든요. eu não sou perfeito, mas eu discuti com ele. Eu falei, irmão, o que diz a Bíblia? Ah, que eu fui aperfeiçoado, que eu fui santificado. Tá bom, então quem está certo? Você está certo ou a Bíblia está certo? A Bíblia está certo. Então você é santo? Não. Não faz sentido. 마지막에 어느 날 잠시 후에 거룩하다고. Só que depois de um certo tempo, conversando sobre isso, ele disse, eu sou santo, eu sou perfeito. Pessoal, são as palavras de Jesus. Ao seu ver, aquele irmão não é perfeito. Ao seu ver, ele é mau. Ao seu ver, ele é uma pessoa suja. Ao seu ver, ele é uma pessoa embriagada. 거룩하다고 하시면 Mas se Jesus Cristo afirma que ele é santo, é santo. É a mesma coisa. 바로 무슨 내가 암 환자 아니야. Só como eu posso abrir minha barriga e simplesmente falar, não, eu não tenho câncer, não estou enxergando câncer nenhum. 세례를 보니까 Não é assim, porém, vendo ali numa imagem, num exame de imagens, dá para enxergar que tem câncer. Então tem que falar, eu tenho câncer. 내 눈이 정확 엑스레이가 정확해요. Só o que é mais exato, a minha visão ou ali aquela imagem, aquele exame de imagens? É por isso que nós fazemos ultrassonografia, raio-x. 모자라기 때문에 Já que nós temos falhas, é necessário a visão de Jesus. 예수는 정확히 보고 하시고 우리는 잘 못 보고 그래. Jesus Cristo, ele enxerga exatamente, mas nós não temos essa capacidade, amém? 38년 된 명자가 있는데 Por isso, na Bíblia fala sobre o enfermo havia 38 anos. 자기는 절대 못 걸어. No pensamento desse homem, ele jamais poderia andar. 예수님께서 말씀하시기를 Só que Jesus Cristo disse, 내 자들로 걸어가. levanta, toma o teu leito e anda. 말이 안 되지. Mas não faz sentido. 내가 어떻게 걸어가? Como eu vou fazer isso? Como eu vou andar? 다른 게 뭐냐면 Então, o que é diferente? 이 38년 된 명자하고 예수님의 다른 게 근본은 De início, assim, de básico, 그는 예수의 병을 고치는 사람이고 이 사람 병이 못 고치고 병자고 Jesus Cristo é diferente daquele homem. Aquele homem se vê um ser que não pode ser curado, mas Jesus Cristo pode curá-lo. Só que na realidade, o que acontece? 예수님하고 생각이 달라요. É que Jesus Cristo tem um pensamento diferente daquele enfermo. 왜 여러분 가늠한지 아십니까? Sol, sabe por que as pessoas adulteram? 도둑질 하십니까? Sabe por que as pessoas 왜 roubam? 거짓말하는지 아십니까? Sabe por que as pessoas mentem? 예수는 다른 마음을 가지고 Porque vivem com um coração diferente de Jesus. 예수의 말씀을 받아들이면 Se vocês aceitarem as palavras de Jesus, 말씀은 예수의 마음이기 때문에 já que aquelas palavras representam o coração de Jesus, 마음이 아닌 예수의 마음이 여러분이 끝나면 e se o coração de Jesus passar a conduzir a vida de vocês, 얼마나 놀라운 사람이 된지 말로 다 não existem palavras para expressar quão incríveis vocês serão. 이렇게 Antes de ontem, 당신의 자매님이 a irmã Jong 아들하고 찾아왔어요. veio aqui nos visitar com seu filho. 너무너무 고마운 게 E uma coisa muito gratificante 저 대추 좋아해요. é que eu adoro 저 jujubas. 옛날 대추나무가 있어가지고 Antigamente tínhamos jujubas, né, na minha casa. Tinha um pé de jujubas e desde pequeno eu sempre comia muito. 울타리에다 감나무 심고 대추나무 심었어요.
Então, meu pai, né, sempre plantava jujuba e também caqui. E eu acho que a jujuba lá da minha casa era a mais gostosa de Sonsan. Quando eu voltava, tinha aquelas jujubas. 근데 탄산수에 대추로 넣은 그 탄산수 가져왔어요. E ela colocou aquelas jujubas assim numa água com gás. Nossa, e ficou uma delícia. 자매님 막 교제를 했어요. E eu fiz uma comunhão com ela. 자매가 처음에 우리 교회 왔을 때 Quando a irmã veio pela primeira vez na igreja, 구원을 받지 않았는데 ela não havia recebido a salvação de cara. 말씀도 죄 사함을 받아. Só que um dia, escutando a palavra, ela recebeu a remissão dos pecados. 몰랐어요. Eu não sabia. 자매가 막 몸이 이렇게 뚱뚱하시고 E a irmã era muito gorda, né? Era enorme. 의자 앉으면 반은 의자 밝히고 반은 의자 안에. Quando ela sentava, ela ficava metade para fora da cadeira e só a metade na cadeira. 이 자매에게 많은 고통이 있고 문제가 있어요. Ela passou por muitos sofrimentos, ela tinha muitos problemas. Ela teve seu filho, 이장원에 가서 trabalhava no salão de belezas, 아마 고대하고 했을 deixava a sua criança recém-nascida ali num bercinho enquanto ela trabalhava. 때 누가 가까운 남자가 다가 Só que um homem começou a se aproximar dela. 정말 너 이렇게 고생하면서 Senhora, por que a senhora vive essa vida tão difícil? 못 들은 척했어요. E ela fingiu não escutar. 그 만나면 Só que depois, uma segunda vez, terceira vez ali, uma vez decidiram comer juntos e começaram a conversar. Senhora, eu fico muito agoniado vendo a senhora. Por que a senhora vive essa vida tão difícil? 돈이 있느냐고. Mas o que eu posso fazer? A senhora tem algum dinheiro? Por quê? Invista na minha empresa. Iremos dar muitos lucros. 여러분 이제 사람들 그 얘기 또잘 써가. E as pessoas são facilmente enganadas nesse tipo de proposta. 싼 이자 구하면 돼. 뭐하러 이자 많이 주고 돈을 빌려요. Só utilizem o lucros do banco, né? Para quê? Emprestar o dinheiro para pessoas que dizem que vão te dar muito lucro. 왜그 기업이 뭐곧 무너질 것 같으면 이자 안 주지 않아요. Se a empresa fosse uma empresa que estivesse prestes a falir, é lógico que não vai ter tipo de lucro. 그 사람이 그 이야기를 들었어요. Mas aquela mulher, não sabendo de nada, né, ela escutou a proposta dele, 돈을 뽑아가지고 colocou a sua casa no banco, pegou um dinheiro emprestado e entregou para ele. Ele fez um grande cálculo lá e disse, ó, todo dia 5 do mês eu irei te dar o retorno, né, do seu investimento. Só que ele pegou o dinheiro e fugiu. Aquela irmã, quando descobriu o que havia acontecido, ela ficou muito decepcionada. Ela ficava pensando, por que só existem, sabe, decepções na minha vida? 살려고 Num certo dia ela pensou em suicídio. 아이를 친정에 보내놓고 Deixou seu filho com seus 방 안에 parentes, entrou no quarto, trancou a porta, começou a cortar o pulso. Pegou uma faca e começou a se machucar. 그 다음에 이제 정신 잃고 Ela acabou desmaiando, perdeu a consciência, estava realmente morrendo, né, perdendo sangue. 이제 나오는 친정 아버지가 Só que o pai dela, 문을 두드려 문이 안 열리는 muito repentinamente foi visitá-la e viu que ninguém abria a porta. 창문을 Deu uma olhada, quebrou a janela e entrou na casa e viu a sua filha ali derramando sangue, quase morrendo. 병원에서 목숨을 살렸는데 E levou para o hospital e realmente salvou por um fio a vida dela. 혈관을 끄는 게 아니고 신경까지 끄. Mas, de uma forma lamentável, ela não cortou somente algumas veias, né? Ela cortou também, né, os tendões e ela perdeu o movimento da mão. Ela não conseguia mais trabalhar naquele salão de belezas. Então ela começou a trabalhar num shopping, ela pediu emprego lá. 하고 조그만 돈 받아서 살아. E por pena colocaram ela para fazer aquele serviço de dobrar caixas vazias, né? 난왜 이렇게 불해? E ela se questionava, por que eu sou tão infeliz? 왜 이렇게 괴로워? Por que eu tenho que passar por tanto sofrimento? 진짜 이 사람 참 많이 불행하게 살아. Realmente ela passou por muitas infelicidades na vida. Mas, 그러니까 그날부터 잠이 안 오는 거예요. a partir de um certo dia ela não conseguia dormir. 자야 하는데 Ela queria dormir, 혼자고 30분 mas só conseguia dormir 20 minutos, 30 minutos. E desde então ela começou a engordar. 10kg, 70kg, 80kg. Foi para 60 quilos, 70, 80, 90 e ficou bem gorda. 진짜 너무너무 고통. Foi uma vida muito sofrida. 그날 교회가 제사함 받고 나니 Só que depois que ela veio à igreja, recebeu a missão dos pecados, 집에 들어 잠을 잤어요. ela voltou para casa para dormir. 예수님의 마음이 그 마음에 들었어요. E depois que Jesus Cristo passou a habitar no coração dela, já que tinha paz no coração dela, a paz de Jesus. 예수님 말씀이에요. Só as palavras da Bíblia são as palavras de Jesus. E aquele que aceita pela fé essas palavras, 예수님 마음이 들어오는 o coração de Jesus passa a habitar no coração dessa pessoa. 거예요. 예수 능력이 들어가면 Se entrar a sabedoria ou o poder de Jesus na vida de alguém, 자매님 그날 2시간을 잠을 só naquele dia a irmã disse que conseguiu dormir por 2 horas. 너무
Uma mulher que por tanto tempo só conseguia dormir 10, 20 minutos. Ela dormiu por 2, depois 3, 4, 7 horas. Um certo dia ela me procurou, pastor, 많이 빠져. olha, eu emagreci bastante, não é? Ao meu ver, estava a mesma coisa, mas 이 자매님이 이번에 와서 이야기하는 dessa vez ela me procurou e ela disse. 몸이 아픈데 몸이 나은 이야기. Ela falou de como foi curada quando estava doente. 그 어머니 밑에 자란 아들이 막 빗나가기 쉬운데. Também, sabe, o filho dela, criado sem pai, não é fácil, né, ele se perder, ir para caminhos errados, só que ele cresceu muito bem, ele trabalha, ajuda em casa, é muito gratificante vê-los. 나올 수가 없어 못 나오고 늘 영상으로 보내. Ela falou que, ultimamente, devido à pandemia, não pôde vir à igreja, mas sempre tem acompanhado os cultos online. 와서 한 1시간 정도 이야기를 나눴는데 Com a visita dela, nós conversamos por 1 hora, mais ou menos, 너무 감사, e eu fiquei muito grato, 너무 행복해. porque ela está muito feliz. 그때 눈을 떠서 보니까 Vendo ela naquele dia, 몸이 전에 한 반 정도로 줄. ela estava na metade do tamanho do que ela era antes. 그럼 너무너무 기뻐. E ela ficava muito feliz, está muito feliz. 오늘 아마 교회 안 Acho que ela não veio ao culto hoje, 영상으로 보는 줄 mas tenho certeza que ela está nos assistindo online. 사람서 예수님 마음이 들어오면 Só, quando entra o coração de Jesus numa pessoa, ela se torna Jesus. 우리가 오랫동안 아담후손 사탄의 음성을 듣고 사탄의 마음을 Por muito tempo, escutando a voz de Satanás, 해야 하고 원망해야 하고 미워해야 하고 싸워야 하고 vivemos cheio de remorso, de ódio, tínhamos que enganar, de mentir, tínhamos que brigar. 고치려고 하는 것이 아니라 Mas nós não nos esforçamos para tentar corrigir essas coisas. Pelo contrário, nós devemos aceitar as palavras de Jesus. 38년 된 병. O enfermo havia 38 anos, nunca pensou que poderia andar. 일어나면 넘어지고 Porque sempre que ele tentou, ele caía, se machucava, caía. Não fazia sentido ele poder andar. Mas Jesus Cristo disse, 네가 나고자 하는 queres ser curado? 주여 물이 동할 때 나를 못 넣어 주사면 Senhor, não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. Sempre vai outro antes de mim. 일어나 내 자리로 걸어가. Levanta-te, toma o teu leito e anda. 아니 뭐라고? Como assim? 날보 일어나 자리로 걸어가. Para eu levantar e andar? 저분이 누구야? Quem é esse? 왜 이렇게 저런 Como 말을 ele diz essas coisas? 안 했는데 Ninguém poderia me falar essas coisas. Eu não posso andar, eu não consigo. 그래 얼마나 했어? Por muitas vezes eu tentei, não deu. 그날 처음으로 Mas pela primeira vez, 내가 잘 나왔다고 내 생각 따라 3kg 가고 ele refletiu. Mas calma aí, qual que é o resultado da minha vida seguindo os meus pensamentos? Por mais que eu não entenda, vamos atender ele uma vez. 일어나 내 자리로. Levanta, toma o teu leito e anda. 이분은 처음 그 이야기를 거부했는데 De início, ele rejeitou as palavras de Jesus. 생각해보면 Mas pensando melhor, 내가 내 생각대로 살아 잘 된 게. o que deu certo vivendo conforme meu pensamento? 모르지만 Eu não sei quem ele é, 저분 말씀하면 더 mas vamos escutar o que ele diz uma vez. 나못 걷는 거 사실. Sim, é certo que eu não consiga caminhar, mas isso é resultado do meu coração. É diferente do que o meu coração diz, não faz sentido, não combina. Ao meu ver, está errado o que ele diz, mas vamos aceitar uma vez. 이 사람 그 말씀 E ele aceitou aquelas palavras. E 못 걷는다는 생각을 다 떨쳐. deixou todo aquele seu próprio pensamento que dizia que não poderia andar. Levanta-te, toma o teu leito e anda. 그 말씀을 따라 Seguindo essas palavras, 손으로 땅을 짚고 ele firmou as suas mãos no chão, se forçou para cima e se levantou. 놀라운 거. E o incrível 와서 예수님이 é que, já que quem disse aquelas palavras foi Jesus, ele conseguiu se colocar de pé. 일어나고 Nossa, eu 있어. estou levantando. Isso não é um sonho? 이 꿈이 Não, isso não é um 아니지. sonho. 사실 제발 꿈이 아니기를. Meu Deus, que isso não seja um sonho. Eu estou de pé, eu estou de pé. 너무너무 신기한 거. Foi incrível. 만일에 여러분 마음속에 하나님의 말씀이 들어오면 Pessoal, se a palavra de Jesus entrar em seus corações, 큰 게 나타날 걸 알기 때문에 Deus sabe, o Satanás sabe que vocês irão manifestar imenso poder. Por isso, Satanás impede de vocês aceitarem as palavras de Jesus. Fazem vocês viver longe da palavra de Jesus. Fazem vocês viverem pelo pensamento que ele coloca. Só eu, lendo a Bíblia,
예수님 말씀 받아들이는 방법을 배워. Aprendia como aceitar as palavras de Jesus. Não importa o que eu ache, 예수님이 어렵다. se Jesus Cristo diz, por exemplo, que eu sou justo, sou justo. Se Jesus Cristo diz que eu sou santo, sou santo. Que se ele diz que fomos lavados, é porque fomos lavados. Se Deus fala que eu fui curado, eu fui curado. As palavras de Jesus estão certas, eu estou errado. A partir desse momento, 우리 누구든 só não importa quem seja, 예수님을 닮아가는 passam a viver como Jesus. 조금씩 Aos poucos, pessoal. 형제자매들 만나서 잘못 만나 전화로 교제를 하면 Quando eu me encontro com os irmãos ou quando eu não posso, né, e ligo para eles e faço comunhão, 그 이야기가 들리는 dá para escutar Jesus, o testemunho deles. 이 자매님은 예수님을 마음에 모시고 있어요. No caso dessa irmã, já que ela tem Jesus no coração, 예수님이 하는 이야기, ela falava das palavras de Jesus, coisas que ela jamais poderia dizer, 못하는 이야기, que é justa, que é santa, que é limpa. 우리가 그런 이야기를 할 줄 알아. Só nós estamos podendo falar essas coisas. Como? 예수님 말씀 받아. Aceitando as palavras de Jesus. 38년 O enfermo havia 38 anos, 그렇죠? certo? 눈먼 소경 O cego de nascença, a mulher samaritana, 예수 말씀 그대로 받아들이니까 aceitando as palavras de Jesus do jeito que é, 예수님의 마음이 들어와서 entrando o coração de Jesus neles, começaram a guiá-los. 예수님 같아지고 Então essa pessoa passou a viver como Jesus, 노력하지 않아. mesmo sem esforço algum, 힘쓰지 않아. mesmo sem o seu próprio esforço, sem sua própria dedicação. Só isso é muito gratificante. 예수님에게서만 느낄 수 있는 마음. Um coração que só é possível sentir em Jesus. 느낄 수가 있어요. Também é possível sentir nos irmãos. Um coração que se sente em Jesus, dá para sentir na vida daquela irmã, daquele irmão. 정말 얼마나 Só quão gratificante isso é. 그리고 E 성경에서 느끼고 sentimos na Bíblia também. 성경 읽을 Quando lemos a Bíblia, 눈먼 소경 눈 뜨는 이야기. quando vemos aquele homem que pôde voltar a enxergar, aquele homem que estava enfermo havia 38 anos andando. Só quão glorioso é isso. Uau! 저는 누구야? Quem é ele? 나를 걷게 하시네. Ele me fez andar. 말씀 내가 걷게 되네. Eu posso andar. 들고 가. Olá, eu estou andando. 제 말이 꿈이 Isso não é um sonho. 한 그렇게 Deus está nos enxergando dessa forma. 노력하라고 하자. Só vocês não precisam se esforçar. 예수님의 말씀을 여러분 마음으로. Aceitem em seus corações as palavras de 예수님 Jesus. 말씀 여러분 속에 임하. Se as palavras de Jesus habitarem em seus corações, 여러분 속에 예수님이 살아서 Jesus Cristo passa a viver e trabalhar por vocês. 얼마나 Isso é muito gratificante. 말로 다 할 수가 없네. Não tenho palavras para expressar. 그 예수님이 Jesus 죄악으로 물들인 우리를 깨끗게 하시고 limpou a nós que éramos seres 그 마음이 cobertos pelo pecado. E o seu coração hoje, 거룩하다고 말을 dentro de nós, nos permite afirmar que somos justos, que somos santos. 한다고 Podemos afirmar que o Senhor trabalha na nossa vida, que Ele está conosco. 38년 된 병자는 O enfermo havia 38 anos, 걷지 못하 분명히 하시. sabia que não poderia andar, 자기 안 예수님의 마음 mas pelo coração de Jesus, 걷기 ele começou a andar. 얼마나 Quão incrível é isso! 할렐루야. Aleluia! 주님을 찬. Glorifico a Deus. 그 주님이 우리 안에 사- Senhor, o Senhor está vivendo no nosso coração e Ele está nos conduzindo. 이제 옛날에는 우리 속에 우리 생각이 나를 끌어. Só antigamente os nossos pensamentos nos dominavam e nos conduziam. 예수님의 마음 안에 나를 끌고. Mas agora o coração de Jesus está nos 예수님 말씀 conduzindo. 믿음으로 받아들인 Depois que eu 뒤에 aceitei as palavras de Jesus pela fé, 살아 역사하시는 Jesus Cristo passou a viver e a habitar no meu coração. Isso é incrível, é incrível. 사랑하는 형제 자매. Amados irmãos, 그래서 우리는 하루하루 예수님을 닮아. diariamente estamos nos assimilando a Jesus. Estamos falando de coisas que jamais dizíamos antes, estamos dando passos que não dávamos antes, pensando em coisas que nós não pensamos antes. Diariamente o Senhor Jesus está se manifestando na nossa vida 복을 얻는 e assim nós alcançamos imensa graça e bênção. 목사가 되고 Me tornei um pastor. 사람이 예수님 말씀을 Hoje eu prego sobre Jesus para as pessoas. 자기 생각 속에 가득 차 있다. Muitas pessoas que estavam presas em seus pensamentos apenas, depois que escutam a palavra de Jesus. 그럼 변하는 거야. Jesus Cristo, como Jesus, eles também mudam. 아니었는데 Calma aí, mas aquela pessoa não era assim. Ele não era assim. 너무 변한 거야.
mas está transformado. 여러분 변해지는 거 보입니까? Amados, vocês enxergam que vocês mudaram? Pode ser que vocês não percebam, mas as pessoas ao redor percebem, 구원받고 나 depois que receberam a salvação. 아버지의 제일 먼저 No meu caso, meu pai foi o primeiro a perceber. Ah, meu filho Oksu mudou. Ele disse isso. 정말 내 형편없어. Realmente a minha vida era uma vida miserável. 지금 생각하면 꿈 같은 일들이 Só que quando eu penso em tudo que aconteceu, aconteceram muitas coisas como se fosse um sonho. 하나님의 말씀. Pessoal, esses 66 livros da Bíblia são as palavras de Deus. 받아 내 마음에 간직하고 있는. E enquanto aceitamos essas palavras estão em meu coração, 예수님 안에 있는 마음이기. já que essas palavras também estão no coração de Jesus, é o coração de Jesus. Jesus Cristo está habitando no meu coração. Deus está me conduzindo e me ajudando. Isso é incrível, incrível e muito gratificante. 하나님의 은혜가 우리 속에 넘치게 되길. Espero que a graça de Deus seja abundante em todos nós. 자주 여러분 마음 안에 있는 예수님과 사귀시. Pessoal, tenham relação com o coração de Jesus Cristo frequentemente. 성경 안에 있는 그 말씀 하나하나 내 Deixem seus pensamentos e aceitem as palavras, um a um que está na palavra de Deus. 남아 죽게 더 가까이. Diariamente, se aproximem do Senhor. 그라시아스 합창단이 O Coral Gracias, 처음에 합창단을 만든 너무 no início, no começo do coral, realmente tinham muitas falhas, muitas faltas. 제주 국제 합창제 Só que em 2009, lá na competição coralista internacional de Jeju, 한국이죠. aqui na Coreia, 1등. eles ficaram em primeiro lugar. 그때 우리 뭐 꿈을 꾸. Parecia um sonho para nós. 2011년 부산 Em 2011, no mesmo evento, porém na região de Busan, 두 번째 também primeiro colocado pela segunda vez. 이제 한국 안에서 Isso dentro da Coreia. 2014년 Em 2014, foram numa competição coralista internacional na Itália, 같은 해 tiraram o primeiro lugar. Depois na Suíça 혼성 분야에서 최고. e na ala de coro, né, de união de voz, eles também tiraram o primeiro lugar. Em 2016, né, a maior premiação possível no mundo coralista na Alemanha. E hoje eles são eleitos o melhor do mundo. Hoje também, porém, um coração muito humilde, estão ensaiando todos os dias para poderem louvar a Deus. Eles entregam todo o seu corpo, a sua vida para isso. 2021년 Agora em 2021, 크리스마스 때 durante essa época de Natal, 우리 공연할 수 없을 거라고 생각. pensávamos que não poderíamos fazer as apresentações ao vivo, né? Por isso, produzir um filme da cantata de Natal. 이사에 좋은 감독을 만나게. E Deus nos permitiu encontrar um bom diretor, 이사에 좋은 그저 뭐야 세트. também um bom cenário que simulava muito bem Israel. 그 세트 뭐 정말 너무 초라 놀라. Nossa, eu fiquei muito surpreso quando eu fui ao cenário. 너무 이렇게 아름답게. É um lugar muito bonito. 2000 우리가 21년 2021, 크리스마스 때 no Natal, 전 세계 모든 다이 칸타타 저 영화를 볼 수 있도록 그렇게 했어요. produzimos esse filme para que todos no mundo pudessem assistir juntos, né, esse filme. 방송국에 공짜로 다 내줘. E tiveram emissoras que pegaram esse conteúdo para transmitir de graça. 방송국에서 너무너무 좋아. E eles ficaram muito felizes. 우리 교회도 여러 번 하고 부산은 그저 뭐야 뭐 일주일 동안 했다. Aqui também na nossa igreja fizemos várias vezes a transmissão. Em Busan falou que foi uma semana inteira, né? 여러분 Foi muito gratificante. 눈을 좀 뜹시다. Pessoal, vamos abrir nossos olhos. 우리 눈으로만 보지 마. Deixem só o que vocês acham. 예수님의 눈으로 Mas vamos enxergar com os olhos de Jesus. 세상이 달라. O mundo será diferente. 우리 속에 일어나는 소리 말고 Não a nossa própria voz. 예수의 음성을 따라 Vamos viver seguindo a voz de Jesus. 놀랍고 복. Será uma vida incrível e abençoada. Eu tenho a plena certeza disso. 우리는 이 시대의 작은 예수. Só nós somos pequenos Jesus dessa época. Amém? 예수님과 같은 마음을 가졌어요. Porque temos o mesmo coração do Senhor 사탄이 Jesus. 자꾸 삐뚤고 도는 막고 Satanás fica querendo nos colocar em caminhos tortuosos, mas Jesus está conosco. 행복한 삶이 될 줄. Tenho a certeza que terão uma vida feliz e abençoada. Muito obrigado.